Olá, minhas queridas do meu Brasil, empreendedoras, mulheres femininas aí que estão conosco. Hoje, então, em especial, estou aqui com a Cláudia, que é presidente da Micro, né? E é uma satisfação estar contigo. A gente já tentou algumas outras agendas, né? Não consegui, mas agora, especialmente, conseguimos, então, estar juntas para falar um pouquinho sobre as micro e as pequenas e as MEIs. Isso é muito bom. Isso aí. Então, iniciando, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, Cláudia, para as mulheres empreendedoras se inspirarem também em você. Bom, eu digo assim, costumo dizer que a Cláudia é inquieta. Falo em todos os momentos. A Cláudia é empreendedora desde 8 anos de idade, onde numa outra entrevista eu comentei que eu vendia tênis e calçados para os meus vizinhos. Imaginários. Sim. Eu fazia, na época tu não era nascida, eu fazia com papel de caderno, duas folhas, colocava um carbono. Sim. E colocava lá tênis Bamba, da época. Sim. Número 12, número 18. Para vender. E colocava lá que a Letícia comprou no dia 30 de novembro. No dia 30 de novembro do ano seguinte, a Letícia precisaria, talvez, comprar um tênis novo. Aí eu fazia o approach e dizia para a Letícia, chegou um outro tênis, tal, modelo, mas não vamos comprar. E eu no meu telefone de brincadeira. Olha e eu aí. Tinha uma caixa de sapato. E eu tinha várias fichas. Então, eu tinha que fazer o meu circuito. Sim. E certa vez eu respondi para minha mãe. A minha mãe botou o meu empreendimento fora. É? Botou toda a minha caixa com os meus... Isso é bobagem. Não, ela sabia que ela sabia? Ela sabia. Então, eu sou uma inquieta, uma empreendedora desde os 8 anos de idade. Tenho formação, administração e relações públicas, mas eu sempre digo Por isso assim... que tu gosta de falar também, relações públicas. Ministro cursos há 20 anos pela Incentivo Treinamentos. Legal. Nível regional e em nível também nacional. Simplesmente amo o que faço e faço o que amo. Isso aí é inspiração. Exatamente. É inspiração para nós. É acordar todo dia e saber o propósito, né? Exato. E eu descobri o meu propósito, Letícia. O meu propósito, isso é muito tranquilo para mim. É ajudar as pessoas. E me ajudar também, com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, nessa caminhada de ajudar pessoas, independente que sejam homens ou mulheres, algumas portas me abriram. Então, eu sempre digo assim, nunca foi sorte, sempre foi merecimento. Sim. Sempre foi merecimento. E, Cláudia, como é que tu chegou até a Micro? Só para o pessoal também entender um pouco o que é a Micro, tu explicar um pouquinho só. A Micro é a Associação de Micro, Pequenas Empresas e MEIs de Porto Alegre. Nós estamos no sistema a Micro, que é do município, a FEMICRO, que é Estado, e a Comicro, que é a Confederação. Ainda quando coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial, o então presidente Paulo Afonso foi procurado pelo Gilberto Consoni, que é presidente da FEMICRO. E ele comentou que ele queria criar, porque não existia a Micro em Porto Alegre. Existe a Micro em outros municípios do Rio Grande do Sul. Mas em Porto Alegre, na capital, não existia. E o Paulo Afonso disse assim, vem dia tal, porque eu tenho a pessoa para te indicar. E aí vocês conversam. E ele nos recebeu gentilmente na sala dele, na sala da diretoria, e me apresentou o Gilberto. E foi um período de conversação, né, de ajustes e acertos, porque sempre quando eu assumo um projeto, Letícia, eu quero ter voz. Eu não quero simplesmente ser um enfeite lá. Ainda mais uma associação que exige uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? E aí eu falei para o Gilberto, o dia que tu me ligar e disser, fala aí, minha presidente, eu vou entender que é o teu recado, que é o momento. E aí eu fui, em alguns meses, eu acho que uns 3 meses passou-se, e ele me ligou e disse, fala aí, minha presidente. Assim, olha aí, chamou. Aí eu disse, tenho carta branca para montar minha equipe toda.
E aí eu fui convidando algumas pessoas para participar. Para participar. Convidei a Lori Quevedo para ser a minha vice-presidente. Ela indicou um corpo de diretores, eu indiquei outro corpo de diretores e a gente foi montando a Micro. Desde quando a Micro Porto Alegre está por aí? A Micro é nova, a Micro é um bebê. A Micro nasceu no dia 14 de janeiro de 2022. Ah, é jovenzinha. É jovenzinha, vai fazer 1 ano agora. Sim. E eu digo para os meus diretores, ela nasceu grande. Não só nas suas ideias, né, na sua proposição, como também no seu corpo diretivo, Letícia. Eu só tenho lá pessoas profissionais com expertise naquele assunto, entendeu? Então, eu preciso de algo jurídico, eu tenho um advogado. Não só um advogado, ele é especialista. Entende? Preciso fomentar novos negócios. Eu não tenho só a área comercial, a diretora comercial, eu tenho a diretora de novos negócios que está antenada para buscar negócios para a Micro. Então, ela nasce grande porque tem um corpo diretivo incrível. Ótimo, muito bom. Então, agora passando para o primeiro questionamento, né, para a gente continuar nesse bate-papo, qual é, então, a transformação que é gerada, né, para essas empresas que são associadas da Micro? Bom, a primeira transformação que a gente sempre vivencia, e é um dos pilares da Micro, é a capacitação. Então, a transformação se dá através do conhecimento. Todo ser humano se transforma através do conhecimento. E é isso que a Micro propicia. Um dos pilares, conhecimento, capacitação. Então, um exemplo bem simples, alguns exemplos, mas eu gosto de exemplos simples. Quando o empreendedor vai no banco, e tu é dessa área, sim, vai no banco financeiro, vai pedir um empréstimo, o gerente vai oferecer uma linha de empréstimo com juros bem atrativos para o banco. Sim, para o banco. Para o banco. Agora, quando ele vai atrás de um fluxo de caixa, de um outro termo que não seja empréstimo, né? Sim. Um capital de giro, aí o assunto é outro. Sim. A postura... O approach é diferente, exatamente, né? O approach é diferente. Quando ele faz venda pela maquininha no CPF dele, né? Enfim, e não está no CNPJ, a Receita já está... A Receita já está cruzando tudo. Já está cruzando tudo. É. Uma movimentação grande no CPF já mostra que ele está movimentando no CPF em vez de estar movimentando no CNPJ, né? E aí vem multa. Aí vem. Então, essa é um dos pilares. Vem a punição. Então, esse é um dos propósitos, pilares da Micro. A capacitação. Sim. Fazer o micro, pequeno e o MEI entender da gestão dele. Gestão do negócio. Gestão do negócio. Aí tudo que tu imagina. Vou tirar uma foto da minha loja. Eu não sei nem tirar foto. Então, nós vamos fazer um workshop para que ele entenda e ele saiba tirar a melhor posição, zoom, essas coisas. Sim. Né? Até para colocar o produto no e-commerce dele. Sim. E até entender o que é o e-commerce, né, Cláudia? Porque tem muitos que nem sabem o que é. Por isso tem que ter uma capacitação voltada. Exatamente. O outro pilar da Micro é a networking. Então, quando tu faz a capacitação, tu tem que fomentar o networking. Então, nós vamos fazer também rodada de negócios. Ah, isso é maravilhoso. Sim. Rodada de negócios. Rodada de negócios. Até para se conhecer e conhecer parceiros também, né, Cláudia? Exatamente. Que é muito importante. Exatamente. Porque tu podes não ser o meu cliente, mas eu posso alinhar parcerias contigo. Tu me indicar, eu te indicar, enfim, em algum momento nessa curva da vida, nós vamos fazer algum trabalho juntos. Sim. Juntas. E nós somos parceiros do Sebrae, então, quer dizer, a gente tem um respaldo grande para rodadas de negócios. O outro pilar é consultoria. Sim. Então, os diretores capacitados nos seus expertises vão fazer a consultoria. Ótimo. Essa primeira consultoria de forma, como eu digo, graciosa. Todo mundo ri de mim. Graciosa, adorei, graciosa. De forma graciosa. Após aquela etapa, tu quer, ok, então agora parte para o lado profissional,
né? E aí sim há negociação. Sim, entre as partes. Exato, porque são empresas associadas à micro, porque o diretor também, a empresa do diretor também é associada. Sim. Então aí já é um viés comercial. Eu consigo te dar essa assessoria, Letícia, e 10% de desconto para essa assessoria. Ótimo. Entendeu? Sim, tem outras associações que a gente também conhece, né? Que também tem essa questão do desconto, né? O que é muito interessante para o associado, porque muitas vezes ele quer uma consultoria, eu estou puxando a brasa pro meu assado, né? Por exemplo, que a gente faz a consultoria financeira. E o nosso foco da empresa da Green é atender pequenas, né, micro, pequenas e médias empresas, empresas do MEI. A gente já teve N empresas que a gente atendeu, a gente tem a consultoria humanizada, que a gente chama. Então, a gente está próximo do cliente, né? A gente não larga uma planilha, não é um consultor planilheiro, mas realmente ensina os conceitos, né, para esse cliente, para ele conseguir aplicar, então, na empresa deles, né? Isso é muito importante. Essa questão do humanizado, de estar próximo do cliente, é importante. Principalmente os pequenos. E os pequenos são os que dão mais valor para a consultoria. Quantas consultorias a gente já fez para empresas de grande porte que não dão o mesmo valor do que o pequeno? Porque o pequeno, qualquer organização, vírgula a mais que tu colocar, ensinar a fazer um fluxo de caixa, ensinar a analisar o número, para eles já é fantástico. Coisa que para o grande, muitas vezes, eles já são formados, têm formação em administração ou em outras áreas, até às vezes em contabilidade já é mais difícil, geralmente se faz administração, né? Porque então está se gerenciando o negócio da família, o próprio negócio. Então, para eles, aquilo ali, eles já viram na universidade. Às vezes, eles não sabem aplicar. Nos buscam para aplicar. Mas não vai ser uma evolução, uma transformação. Coisa que o pequeno muitas vezes não tem condições de ter uma formação, mas ele tá lá, ele sabe, ele é empresário, já é empresário desde o dia 1, que nem tu falou, né, desde criança, e tem essa vontade de empreender e é inteligente o suficiente para conseguir fazer os negócios andarem, né, navegar naquele mar. Então, a consultoria, qualquer uma, é muito importante para eles. E a gente vê a transformação. Pode ser consultoria em marketing, pode ser consultoria em... até hoje de manhã a gente estava falando sobre a marca pessoal. Isso é importante. Que é muito importante, a marca da empresa. Então, como tu gerenciar essa marca, como tu fazer aparecer mais a tua empresa. Tu falou muito da questão de tirar foto. Isso, hoje em dia, o Instagram é uma loja virtual aberta 24 horas por dia. A gente está sempre postando alguma coisa, alguém está sempre postando, esse é meu produto, eu faço isso, faço aquilo, através daquilo que tu mostra nos stories. Então, a pessoa sabe o que a Letícia faz, o que a Cláudia faz, qual é a transformação que a Cláudia faz para as empresas através da mídia. Tem live, né, fazendo venda. Live. Fazendo venda de produto. Eu já vi várias lives de empreendedoras, brechó. Eu já comprei por live. Eu também. Eu quero. É tal número, tal coisa, tal cor. Eu já comprei. A primeira que sai, eu quero. Eu adoro. Eu também. Eu adoro comprar através das lives. E isso para as pequenas empresas é uma diferença. Muitas vezes as empresas grandes não focam nisso, entendeu? Grandes marcas não vão focar nisso porque tem as suas lojas, as revendas. Mas as empresas, as boutiques, como a gente chama, essas sim fazem muito bem feitas essas lives. Porque tem assistência, orientação, tem suporte, orientação. É isso aí. Tem a capacitação. O micro não sabe, às vezes, nem onde procurar a informação. Ele não tem conhecimento. Esses dias, conversando com um gerente de banco, ele disse assim: Cláudia, que bom que eu cheguei até você. Porque o que entra de micro e pequeno e MEI no meu banco para pedir informações e eu não tenho. Sim. Eu disse assim, então, manda para micro. Sim. Não, e eles não sabem onde buscar a informação e eles ficam perdidos e eles não têm apoio. Porque a grande empresa, como ela tem dinheiro para pagar, então ela vai atrás e ela consegue muitas vezes, sabe? Consegue uma consultoria muito boa, consegue uma boa assessoria jurídica, consegue uma boa assessoria na área do marketing, na área comercial. Só que a micro, a pequena empresa e os MEIs, então a gente nem fala, né? Eles têm muita dificuldade de acessar esse meio, porque eles pensam assim, a consultoria é cara, a assessoria é cara. Eu pago o meu contador, mas muitas vezes eu também não sei extrair dele o que é necessário. Eu pago meu contador e depois não consigo pagar o boleto da conta do telefone. É bem assim.
Por quê? Porque muitas vezes não sabe organizar o seu processo, não sabe organizar o financeiro. Acho que faz toda a diferença. Sim. A organização financeira. Porque muitas vezes eles estão gastando, né, e estão investindo em coisas que não vão trazer retorno. Só uma análise financeira, né, ou muitas vezes até de mercado, vai conseguir auxiliar ele a então sair daquela inércia e navegar realmente em mares maiores, né? Exatamente. Transformar o bote numa canoa maior. Uma canoa maior, para chegar no barco. No barco. Iate. Exato. Um transatlântico. É, isso aí. Vamos evoluindo. A micro propicia isso. Isso aí. Essa é a razão de existir da micro. Então tá, muito bom. Muito bom, então, saber qual é a transformação aí que é gerada, então, através da micro. Então, eu queria entender, Cláudia, um pouquinho, eu acho que tu pode trazer alguns dados representativos, por que vocês atendem, então, as micro, pequenas e MEI empresas, né? Qual é a representação delas no PIB e a representatividade em percentual dessas empresas? Inclusive, eu trouxe dados, porque eu sempre digo assim, não são colas. Sim. Isso aqui são dados extraídos... Validados. E atuais. Por que eu trago num papel? Porque eu não quero me perder nesses números, que é importantíssimo nós, pequeno, micro, MEI, saber como é que anda, né? Essa ciranda aí de números. Sim. Bom, a lei 9841 de 1999 instituiu, então, o Dia Nacional do Empreendedorismo, que é no dia 5 de abril, e inclusive o Estatuto. Né? 5 de outubro é o Dia Nacional do Empreendedorismo, junto com a criação do Estatuto, que foi nesse dia aí, tá? 5 de outubro. E foi a Lei 9841 de 1999, que depois houve a complementação, a Lei 123, de 14 de dezembro, então, de 2006. Então, desde então, esse é o Estatuto que está regendo o pequeno, micro e MEI, tá? Olha só, Letícia, nós representamos o pequeno e o micro, nós representamos 72% de empregos gerados no país. É uma quantidade muito grande, a gente nem imagina, né? Exato. Que empresas pequenas, micro e pequenas empresas e MEIs geram 72%. Tá. E no primeiro semestre de 2022... Dados atualizados. A Cláudia está trazendo. Dados atualizados, tá? Isso aí. 72% de empregos gerados no país, no primeiro semestre de 2022, chegando a 30% do PIB brasileiro. Imagina, 30%, olha a representação. Olha só, né? E 99% dos empreendedores brasileiros, cerca de 18 milhões, são de pequenos negócios. Então, há de se entender por que muitas instituições estão trabalhando agora com micro, pequeno e MEI. Porque eles foram e são a força motriz econômica do país. Não são só as grandes, Não né? são só as grandes. 30% representa bastante. É nós. Somos nós. Sim. Né? E na pandemia, nós seguramos a economia. É verdade. Cláudia tem razão. Foi quem segurou. Segurou a economia, foi o pequeno, micro e MEI. Tá? Então, esses números são assim, ó, encantadores, eu sempre digo encantadores e motivacional, inspiradores também. Porque tu mover um país da grandiosidade, que é o Brasil, né? De um continente que é o Brasil, e representar 30% do PIB, não é para qualquer um. É só para as pequenas e microempresas mesmo. Não é para qualquer um. Tá? E no Brasil, 99% são micro e pequenas, são geradas de 20 milhões de empresas e 20 milhões de empresas. 14 milhões são MEIs. 14 milhões das 20. 14 são MEIs. É muita coisa. Não, e que bom que tem a formalização, né? Que antigamente eram informais. E ainda temos pessoas que ainda são informais, que não se cadastraram como MEIs. E não precisam ter medo, né? Sim. Não precisa ter medo de se formalizar. E tu te formalizando, tu tem acesso a associações como a Micro, que podem estar te auxiliando. Sim. Essa é uma das funções também do norte da Micro. Formalizar
esses MEIs ou micros, né, que estão na informalidade. E temos bastante ainda no Brasil. Tem. Não é só o benefício de tu ser associado numa associação, que é minha fala. Muitas instituições trabalham e vão trabalhar o pequeno, micro e MEI. A micro é a voz deles. Sim. Tá? Então, uma das nossas razões também é trazer esses que estão na informalidade para a formalidade. Não só no benefício de se associar a uma associação, mas o benefício também de INSS. INSS, claro, as contribuições todas, né? Exatamente. Fazer o recolhimento. Exatamente. Que chega às vezes no final da vida, né? No final da vida, que horror. Mas quando a pessoa fica mais velha e ela não tem um benefício nenhum, porque ela nunca recolheu nada. Exatamente. E aí ela não consegue nem pensar em se aposentar. E se tem um problema de saúde, também não consegue se encostar, como a gente dizia antigamente. E agora, tu estando na formalidade, tu tem esses benefícios. É diferente, benefícios. Tu tem os benefícios e tu pode ficar tranquilo, tu pode contar realmente com os órgãos aí que tem no Brasil, que é para te auxiliar, assim como o INSS. Exatamente. Então, esse é o foco da micro. Da micro. Exatamente. Mais algum dado, Cláudia, que tu queira trazer em especial? Eu gostaria. Tá? Pode falar. Aqui, ó. Vamos falar de setor. Vamos. Setor. Sim. Mais de 9 milhões são do setor de serviço. 9 milhões? Mais de 9 milhões. Eu tô incluída aí em serviço. Eu também. Tu também. Eu também. A minha empresa é serviço, é prestação. Eu tô no segmento de conhecimento empresarial. Cláudia, fala um pouquinho da tua empresa também, aproveita. Incentivo treinamentos há 20 anos, ministrando cursos e palestras em nível nacional e regional. Ótimo. Tudo da gestão empresarial e da gestão pública. Sim. Então, cursos de atendimento ao cliente 4.0, porque nós estamos no 4.0. Na verdade, nós já estamos no 5.0. Já estamos evoluindo mais um pouquinho, né? Mas o 4.0 está dando manga ainda de curiosidade, estão me chamando. Sim. Liderança. Né? Liderança, o que é muito importante tu implantar, e tem a questão da cultura junto, né? Para tu conseguir liderar, tu tem que ter uma cultura forte. Por isso que eu também ministro o curso de endomarketing, por ser relações públicas. Sim, por relações Isso na gestão privada. Na gestão pública, também atendimento ao cidadão, só que com viés público, cerimonial e protocolo, tem formação para isso. Oratória, seja para pessoa física, né, jurídica ou gestão pública também. Oratória é muito importante. Agora tu me fez lembrar quando eu trabalhava na Gerdau, aqui em Porto Alegre, que eu morei aqui muitos anos. E, claro, depois me mudei para o interior, moro em Voti. Mas, sim, moro no interior. Mas eu fiz um curso de oratória e, na época, eu tinha que apresentar a minha dissertação. Eu fiz mestrado em Ciências Contábeis e teve um professor, um jornalista, que foi dar o curso. E a gente tinha cursos gratuitos, que a gente tinha uma carga horária que tinha que cumprir. E eu acabei fazendo esse curso. Esse curso foi fantástico. Porque eu apresentei toda a minha dissertação naquele dia e ele me corrigiu nos pontos que tinha que corrigir. E aí eu acho que 1 ou 2 semanas depois eu fiz a apresentação formal. E a oratória, na verdade, é todo o poder que a pessoa tem de comunicação, né, Cláudia? Exatamente. Pode falar um pouquinho mais de oratória? Na verdade, quando eu falo de oratória, eu explico o conceito, né? O oratória, digamos assim, a oratória é o Big Boss. Abaixo da oratória está a retórica e o discurso. Isso aí. Então, retórica e discurso, somando os dois, tu tens uma excelente oratória. O discurso é o teu intelecto. É quantos livros tu lê, né? A tua carreira, digamos assim, escolar, a tua carreira na faculdade, né? A tua caminhada. Sim. Então, é o teu intelecto. A retórica é toda a encenação, é a arte, é a postura, é o tom de voz. Tudo faz diferença. Tudo faz diferença. Tudo faz diferença. Tu dando palestras pelo Brasil todo, tu sabe, né, Cláudia? Que se tu começar a falar no mesmo tom, porque eu vim falar aqui da Micro, é uma associação, né, de micro, pequenas e meios. Se tu falar nesse tom de voz, ninguém vai nem querer saber, mas, meu Deus, que mulher bem chata. Eu sei porque eu dou aula também. Mas eu tinha professores na faculdade assim. Tu não pode ser assim tão chato. Eu também tinha professores assim que ele falava, porque quando eu sou de Pelotas, né, então me formei na graduação lá em Pelotas. Não, porque quando eu trabalhava na Jusapar,
Porque quando eu trabalhava na Jusapar, é uma empresa lá de Pelotas, de arroz. Porque quando eu trabalhava na Jusapar, aquilo. E porque a Jusapar, aquele outro. E ele era assim, o tom de voz sempre, ele era muito chato. Coitado do professor, mas ele era chato demais. E era sempre o mesmo tom de voz, então me parecia que ele realmente tinha muito conhecimento, era uma cadeira de administração. Até me saí super bem na época na disciplina, mas ele era chato porque ele não alternava o tom de voz e ele não trazia os alunos para ele. Ele estava simplesmente demonstrando aquele conhecimento que ele tinha profundo das coisas, mas o aluno não colava nele, não tinha, assim, não tinha liga, eu diria, naquela relação aluno-professor. E tem professores que são fantásticos, que trazem os exemplos, né, do dia a dia, vivenciados, né, fora da sala de aula, e muitas vezes até eles nem têm assim, tanto conhecimento de literatura, mas eles sabem muito na prática, e aquilo ali faz toda a diferença. Eu tenho um professor que conhece daquilo que está falando, porque ele aplicou lá na empresa dele, é uma coisa. Tem aquele professor, muitas vezes, infelizmente, que é mega teórico, é outra. Porque aí ele vai ficar lá dando discurso lá na frente, mas infelizmente ele não sabe aplicar na prática. Exatamente. E eu, por exemplo, que sou contadora, sou formada em contabilidade, eu preciso da prática, Cláudia. Porque se eu chegar lá para a empresa e começar a dizer assim, não, porque o fluxo de caixa, você deve saber o que é o caixa operacional e o caixa não operacional. Se eu falar só os conceitos, meu Deus, o que essa menina está falando? Não, eu tenho que dizer o que é o caixa operacional. É aquilo que tem a ver com a tua operação, é o dia a dia. Então, vai ser as tuas receitas, menos as tuas despesas da operação. O não operacional, o caixa não operacional é aquele que, então, nada tem a ver com a tua operação. Então, por exemplo, assim, um endividamento, né, um capital de giro, tributos atrasados, nada disso tem a ver com, o dia a dia da tua empresa. Então, são coisas que não pode ser classificada como operacionais, então são não operacionais. E aí a gente pode mostrar ali, fazer uma abertura de todos os números. Mas se eu chegar e falar, tu tem que classificar o teu caixa operacional e o teu caixa não operacional. Porque um tem a ver com a operação, o outro não tem a ver com a operação. Não trouxer exemplos, ele nunca vai saber. Como. Então, a oratória é o conjunto da retórica e do discurso. O discurso é balizado no teu conhecimento acadêmico, teu conhecimento vivencial. E a retórica é a encenação. E tu tem que saber encenar. Exato. Tu é um personagem. Nós duas aqui estamos encenando. Porque a gente pode fazer essa entrevista com um tom ameno de voz, como tu falou. É muito legal, amigo faz isso, amigo faz aquilo. Os sinceronas falam assim, faz assim. Cadê a emoção? O teu tom de voz, a personalidade na tua voz. Então, nenhuma, não tem nenhuma. Falo sobre isso. E nos cursos eu filmo as pessoas. Falando? Isso aí, eu acho que o professor fez também. Aquela vez ele filmou e aí tinha uns que eram muito envergonhados, que aí, tipo, a pessoa ficava meio assim, tal coisa, tudo no mesmo tom de voz. Aí depois ele mostrava. É muito legal. Eu tenho uma metodologia, tá? E eu vou te dizer assim, olhando no teu olho. Tem cursos que é 1 dia e meio. A primeira parte eu dou a teoria, porque é necessário. É necessário para tu entender. As pessoas precisam entender a diferença entre oratória, retórica e discurso. Os oradores, elas precisam entender para depois partir para a prática. E na parte da manhã, a teoria. À tarde, a prática. E no dia seguinte, a gente se vê. Guria, assim, eu penso assim, se eu tivesse 2, 3 dias a mais, eles sairiam muito melhor. Muito melhores, mais capacitados, mais qualificados. Só imaginar que da manhã para tarde, no primeira apresentação deles, eu sou Cláudia, ministro o curso há 20 anos, eu ministro curso e palestras, e depois... Sim. E depois se vê no segundo vídeo e no terceiro vídeo... É muito diferente. Eles se olham assim, Cláudia, foi só num dia que nós fizemos isso e conseguimos essa mudança? Sim, é a metodologia do curso.
E a metodologia faz toda a diferença, não só em cursos e palestras, mas dentro de uma sala de aula, né, Cláudia? A gente precisa ter metodologia. Exatamente. Não tem como dar aula sem metodologia. Exatamente. E tem gente que odeia metodologia, mas ela faz parte. Ela existe, ela que, na verdade, é o meio do produto final lá, que é a tua palestra, que é a minha aula. Exatamente. Tem que ter. Então, é isso que a Cláudia, como empreendedora e como presidente da Micro, ama fazer. E aí aceitei esse desafio, que além de eu ser presidente da Micro, eu também sou diretora-geral da FEMICRO. A FEMICRO, vamos falar um pouquinho da FEMICRO A pra FEMICRO. gente, também pra gente entender. A FEMICRO é a nossa federação. Ela tem como presidente o Gilberto Consone, que mora em Rio Grande. Rio Grande, sim. Rio Grande. Conheço, que é lá perto de Pelotas. Exato, né? Ele Bem mora lá, pertinho. ele é um empreendedor também, Sim. tá? E ele tá nesse segmento aí de associações e ajuda ao empresário, ao empreendedor há muito tempo. Né? Então, quando ele traz as histórias dele da época do SESI, do SENAI, do Sistema S, eu fico parada, assim, encantada com a experiência, né, de vida que ele tem. E aí agora ele reassumiu a FEMICRO, né? Ele passou um período afastado por situação de saúde, e agora ele retomou a FEMICRO, e no que ele retomou a FEMICRO, ele disse assim, não, tem que ter uma micro em Porto Alegre. Sim, imagina a capital do estado não ter, né? Não ter, né? Então, aí... Tinha em outras cidades menores. Tem em Caxias, tem em próprio Rio Grande tem, eu não me lembro de todas, tá? Sim. Porque é humanamente impossível, sim, mas são vários. Tem a micro espalhada no estado inteiro. E no Brasil também? Tem Pernambuco, tem Ceará, tem em vários lugares. Tem em vários lugares. Resumindo. Sim. A FEMICRO, ela está bem posicionada também em outros estados. Aí a FEMICRO de Pernambuco, enfim, de cada estado. E aí agora a FEMICRO, agora não, já tem uns 2 anos, né? Tá pegando gás. Ele se recuperou, graças a Deus, né? Se recuperou e disse agora... Só vamos para frente. Vamos para frente, porque tendo esse PIB de 30%, não tem como não colaborar e não ajudar. Tem como, e ajudar o micro e pequeno meio. Eu sempre digo, tu ser um empreendedor não é necessariamente ser solitário. É claro que a gente sabe da realidade, Letícia. Eu mesma. Eu não gosto dessa expressão, mas é muito usada. E eu me identifico. Eu sou eu presa. Isso aí. Eu presa. Eu empresa. Né? A Cláudia é comercial, a Cláudia é financeira, diretora de marketing. Então, quando me ligo assim, sim, eu vou pedir para minha secretária. Quem é a secretária? A Cláudia. Eu vou pedir para minha secretária enviar a sua proposta e tal. Né? Vou falar com a minha diretora de marketing. Porque eu sou a empresa. Sim. Eu sou a empresa. Então, tu é o marketing, tu é tudo. Tudo. Quero continuar assim? Claro que não. Ainda vou contratar uma menina que vai gerenciar minhas redes sociais. Ótimo. Entendeu? Mas as coisas têm que ser passo a passo. E tem que crescer de forma orgânica e da maneira melhor possível, né? Exato. Não adianta querer crescer e não ter qualidade depois nas entregas também. Exato. Então, a gente tem que crescer aos poucos. Antes da pandemia, eu viajava Brasil inteiro. Brasil inteiro. Não tinha cidade que eu não ia, estado que eu não ia. Parou a pandemia, deu a pandemia. Eu não tive uma queda de cursos e palestras. Foi inexistente. É isso aí. Diferente de uma queda. Sim. Né? Porque foi considerada aglomeração. Isso aí, não podia, né? Até as empresas que me contratavam, que eu sou muito contratada por associações comerciais, né? Se ressignificarem e entenderem que esses cursos poderiam ir para o online, tu vê, uma associação... O online não existia. Não existia. Aliás, muita reticência, né? Faculdade EAD, virava não cara. Presta, né? Exato. Hoje, o que é?
É EAD ou híbrida? Isso aí. Não tem mais. Tem ainda Tem presencial, presencial. mas muitas universidades já, né, não é visionando, mas vislumbrando, né, o mercado futuro, já estão fazendo mesmo ciências contábeis, se não me engano. Na Fevale já é o formato híbrido e online. E online. Eu ministrei cadeiras na pós-graduação da Uniriter, totalmente online. Que eu dava presencial, eu tinha que me deslocar até lá onde era a FAPA. Saía, claro, lá de Ivoti até a FAPA, penso que é longe, né? É bem longe. Bem longe. Então eu ia até lá para dar disciplina que eu poderia dar de casa. E tinha a mesma qualidade. Só que a gente tinha muito preconceito. A gente não queria. Eu vou te contar uma história, algo que aconteceu comigo. Um pouco antes da pandemia, uns dias antes da pandemia, eu tinha um curso agendado na Associação Comercial de Novo Hamburgo. É uma associação que eu tenho, assim, uma parceria desde 2009. Eu ministro cursos e palestras com eles. E nós tínhamos 17 pessoas inscritas. Pô, 17 pessoas, tu é instrutora, tu é professora, tu sabe que é um número bacana para ministrar um curso. Sim. Né? Um curso de extensão, um curso profissional, enfim, de capacitação. E aí deu a pandemia. A menina disse assim, Cláudia, nós vamos ter que cancelar e tal, nós temos 17 inscritos. Eu disse, não é possível. Não é possível com 17 pessoas a gente não poder fazer. Não poder fazer o curso. E aí eu disse assim, e o online? Ai, a CI nunca fez, não sei o quê. Tu quer que eu vou fazer o seguinte, eu falei assim, eu te dou orientações, a gente marca uma reunião online, eu te dou orientações de plataformas que você pode fazer de forma gratuita e vamos lançar esse curso online. Nós já temos 17 pessoas inscritas e provavelmente até já pagaram, falei assim. Sim. Aí a CI vai ter que devolver. Ai, pois é, mas eu tenho que falar com a diretoria. Não tem problema, eu te dou argumentos comerciais. E se tu quiser, eu vou na reunião. Sim. E vendo a ideia, né, pra gente fazer esse curso online. E ela, tá, me dá as dicas. Aí eu dei as dicas pra menina, e dica comercial. Não, tem que chegar lá e apresentar números, dizer isso e tal. Resultado, o curso saiu online. Online, deve ter sido um dos primeiros. Ou o primeiro. De 37 pessoas, a gente pulou para 34. E foi o primeiro curso online em 100 anos de associação comercial industrial de Novo Hamburgo. Eu virei um case de sucesso com muita honra. Olha aí, Cláudia, que coisa bem boa. Com muita honra, não é snobismo, com muita honra, porque foi na garra, entende? Eu não sabia, mas eu disse assim, eu vou atrás para ensinar essa mulher. Mas claro. Entende? Eu não digo não sei. E teve muito curso online depois disso. E aí o que aconteceu? O meu case foi pro news dele, pro site da Associação Comercial, o primeiro curso online, e depois abriu para todos os outros professores. Todos os outros professores começaram a ministrar curso online. Hoje, por exemplo, eu tenho curso online ou presencial. Semana que vem eu tenho um com eles. É híbrido? Não. Aí é online. É online mesmo. Online mesmo, tá? Ou eles me chamam um mês online e um mês presencial. Então, esse é online, gerenciando reclamação de clientes. É online. Que é muito necessário, né? Sim. Fazer esse gerenciamento. Exato. Entendeu? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Cláudio, já que tu puxou o gancho. Olha, eu sempre digo mais geral, né? Porque se quiserem saber mais, tem que fazer o curso da CI. Vai lá na CI de Novo Hamburgo, acessa o site, tá lá a inscrição. Ainda há vagas, são poucas vagas. Olha aí. Tá? Ainda há vagas. Ainda tem chance das mulheres empreendedoras fazerem o curso. Exato, porque alinhado ao cliente 4.0, que ele já vem com a informação na palma da mão, eu sempre digo nos cursos, a informação não é poder, né? É informação, e muitas vezes a informação ela é rasa, mas a gente acha que se acha, né? Acha que tem a informação. E aí, quando tu fala gerenciar reclamação de cliente, tu tem que atender esse tipo de cliente que acha que tem a informação na palma da mão e que sabe mais do que tu. Com certeza. Entendeu? Então, tu tem que entender, estar presente nos canais, ser omnichannel, entende? E se realmente tu tem o site lá, o Fale Conosco, tu tem que receber e responder em até 48 horas, porque senão isso vai gerar desconforto, vai gerar uma reclamação. Isso. Por que vem a reclamação? Porque tu não atendeu da forma adequada.
Com certeza, né? Porque Entendeu? se tu tivesse atendido da forma adequada, não viria nenhuma reclamação. Exatamente. Não há reclamação. Claro, como eu digo, trabalhar com o ser humano é tudo de bom e tudo de ruim, né? Tu vai ter. Tem de tudo. Tem de tudo. Tu tens convicção que tu fez um excelente atendimento, mas mesmo assim ele vai reclamar. Aí tudo bem, é uma reclamação administrável. Agora, quando é uma reclamação que tem a ver com um produto, que tem a ver com a conduta de um funcionário teu, que tem a ver com a parte comercial, aí nós vamos saber tratar isso. Sim. E o curso tem esse foco. Olha aí, então quem quiser saber mais, entra no site da CI ou pode contatar a Cláudia através do Instagram. Qual é o teu Instagram? Cláudia Lacerda F. F. Então tá, esse aí. F de faca. Pra quem tá assistindo aí o YouTube, com certeza vai aparecer ali embaixo o Instagram e o nome da Cláudia, né? E para quem tá ouvindo, então, aí através do Spotify, o nosso podcast, a Cláudia já falou o Instagram dela, é só ir atrás, que ela tá à disposição. Bom, então passando aí para a próxima pauta, né? Queria que você falasse um pouquinho, a gente até falou já em linhas gerais, né? O que a Micro, então, ela faz para melhorar a vida dos associados, a questão das parcerias, Cláudia. Quais são as parcerias que vocês têm hoje que pode transformar a vida desse empresário? Essa empresária, esse empresário que estão nos ouvindo e ainda não está associado na Micro. Bom, primeiro... outra coisa. Se eu for de outra cidade, eu posso me associar em Porto Alegre ou não posso? Se não tiver na minha cidade? Pode. Pode, né? Pode. Tá. Pode. Não, é só para deixar claro. Tá. A nossa abrangência é Porto Alegre e região metropolitana. Uhum. Tá? A ideia da FEMICRO é abrir uma micro na tua cidade. Aí em Novo Hamburgo. Exato. Vivoti. Exato. Então, se tu entender que tem uma pessoa, ou você mesma, e quer abrir uma micro, fala com a gente. Sim. Né? Sim. E a gente vai te dar todas as orientações de como abrir uma micro. Tem que ser uma pessoa engajada, uma pessoa bem articulada, uma pessoa que seja conhecida, que tenha conhecimento. Conhecimento e contato também, Exato, tenha contato, porque Letícia, é um grande desafio. Eu imagino. É um grande desafio, tá? Então, os associados, todas as empresas que estão nos buscando, eu estava falando outro momento, eu tenho empresa que está buscando parceria de estamparia de camiseta. Uhum. Faculdades estão nos procurando. Operadoras de telefonia estão nos procurando. Então, todo associado, ele terá um desconto nessas empresas parceiras. Uhum. Sebrae nacional, regional e nacional é o nosso parceiro. Nós temos também um apoio institucional. Nós celebramos um termo de cooperação com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que agora, nesse novo governo, mudou a titularidade, o nome da secretaria, e também o secretário agora é o Gilmar Socella, né? Uhum. É Secretaria de Desenvolvimento e Profissional. Uhum. Não é mais de Trabalho, Emprego e Renda. Nós temos um termo celebrado com eles, então tudo que a micro necessita, a gente tem um aporte da Secretaria Estadual e também a Secretaria do município, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Sim. Então, nós já estamos apoiados com grandes entidades do governo. Então, todo associado vai se usar dessa base, né, de benefícios. Essa é a micro. Por isso que eu te disse, a micro já nasceu grande. Já nasceu grande. Nasceu grande. Cláudia, mais uma coisinha que eu quero dados. Então, Diga. falar um pouquinho como é que tá a divisão por setor da micro, pequena e MEIs empresas aí. Olha, muito bom essa tua pergunta, tá? Vamos falar primeiro do Brasil. Vamos. O percentual de empreendedores no Brasil, o norte é 5%, centro-oeste 9%, sul 19%. Olha, o sul tá mandando bem. Mandando bem. Nordeste 17%, e bastante. claro que a gente perde do sudeste, que é 51%. Mas o sudeste, né? Sim, mas o sul é o segundo estado mais empreendedor. O sudeste tem muita empresa. Exato. Muita empresa. E no ranking do Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a cidade que tem mais empreendedores. Justamente pela facilidade, né?
Porque tu tá na capital, né, Cláudia? Não, e também tem muita documentação que eu posso tirar via internet, então Sim, facilita facilita, bastante. né? Lançaram leis que facilitaram a vida do micro, do pequeno Que é ótimo, né? Com Porque certeza, se né? dificultar aí, não vai pra Eu frente. me lembro quando, antes de abrir a minha empresa, se eu ouvia dizer, nossa, abrir uma empresa leva aí 3 meses, Isso 4 mesmo, isso meses. mesmo. E eu Fica na disse, junta lá, parado, e não aham. sai nunca do lugar. E eu disse, caramba, imagina eu abrir uma empresa e esperar 4 meses, né? Hoje não. Sim. Hoje é Rapidinho. rapidinho. Se Entra demora... na internet, abre e deu. Exatamente. E aí os setores, tá? O serviço, como eu comentei contigo, mais de 9 milhões, 9 milhões e 100. Bastante. O comércio, 6,1 milhão. Indústria, 1,8. Construção civil, 1,3. E a agropecuária, 104 mil. Sim. Entende? Então, nós estamos... A gama maior é serviço. E aí entra consultoria, entra advocacia, entra clínicas de estética, entra tudo. Sim. Né? Tudo. E assim, como a gente tem observado, até que eu estava falando aí no último podcast que eu gravei com as meninas, essa questão de médicos, né, de clínicas e coisa, como eles têm buscado a questão da consultoria, que antigamente eles não tinham necessidade, parecia, porque era médico, tu te autossustentava, tu era médico referência naquela cidade, aí tu era associado lá à Unimed, a Dr. Clean, sei lá, N coisas que tem por aí. E tu não sentia a necessidade de profissionalizar a tua clínica. Só que tu tendo uma clínica, tu precisa ter marketing, tu precisa ter financeiro, tu precisa ter RH, tu precisa ter uma boa contabilidade, comercial. Tu precisa ter N coisas. Tu precisa vender, querendo ou não, né? Fazer uma gestão do negócio. E é curioso, assim, que eu tenho visto que eles parece que estão evoluindo nesse sentido, né? E isso é um pedaço aí do setor de serviço que a gente tem, porque a gente tem N coisas aí de prestação de serviço. Brasil inteiro, quantos não, milhões? E aqui, ó, 9,1 milhões. 9,1 milhões. E é tudo serviço. É muito. E é tudo serviço. É muito. A gente tem que ficar orgulhosa. Na micro, no site da micro, as empresas que estão oferecendo benefícios, uma boa parte ali são serviços. Não é produto. Sim. É serviço. Né? Então... E mesmo que seja produto, dependendo do produto, pode ser um serviço. Pode ser serviço em conjunto, né? Exatamente. Mas ali, os benefícios no site da micro é serviço. Isso aí. Tá. Tem uma coisa que eu quero... Pode falar. Sempre ratificar. O Dia Nacional do Empreendedorismo é dia 5 de outubro. 5 de outubro. Tá. O Dia Internacional do Micro e da Pequena, internacional, é dia 27 de junho. 27 de junho. O Dia Internacional. 5 de outubro e 27 de junho. 5 de outubro o nacional, 27 de junho o internacional. E o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino é 19 de novembro. Sinceronas. 19 de novembro. Sinceronas. É sinceronas. 19 de novembro. De novembro. 19 de novembro, a nossa data, então. Nossa data. Das mulheres empreendedoras. Exato. Cláudia, falamos bastante de micro, né? Falamos bastante de pequenas, micro, MEIs. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho de mulher. Vamos falar? Vamos falar. Vamos falar de mulher para mulher? Vamos falar de mulher para mulher? Vamos. Então vamos. Eu sei que tu trouxe alguns dados aí referente às mulheres. Eu queria que tu, né, abrisse a tua caixinha aí e falasse um pouquinho qual é a faixa etária e o perfil das mulheres empresárias, Cláudia. Bom, a maior parte da mulher se enquadra na 33%. 33%. Entre 30 e 39 anos. Isso aqui são dados do ano passado, ou seja, atuais. Atuais. 33% está em 30 e 39 anos. E 31% de 40 a 49 anos. As jovens estão empreendendo mais. Estão. 26% na minha idade, 50 a mais. Eu tô com 60, só que eu empreendi
Desde os 8. Sim. Dos 8 anos de Desde idade. o tempo que a mãe botou a caixa fora. Eu não estou aqui Tu não tá no ranking. contabilizada. Não contabilizada. Tá. A escolaridade, isso que é interessante. Escolaridade é importante. Isso que é interessante, Letícia. A escolaridade, 70% são de superior completo. Superior completo. Ou seja, quebra aquela ideia, aquela imagem de que eu vou ser empreendedora porque não tenho mais, eu perdi o emprego, não tenho mais o que fazer, então eu vou vender pano de louça. Vou vender miçanga. Vou vender miçanga, vou fazer cupcake. Não. São pessoas com faculdade. Então, isso significa o quê? Que para eu abrir o meu negócio, eu vou atrás do conhecimento, eu vou atrás de um plano de negócios, eu vou estabelecer um planejamento, eu vou ver quem são os meus clientes, vou, como diz, o avatar, vou descobrir o meu avatar. Então, são pessoas, são mulheres que estão se planejando. Não é simplesmente pela necessidade como antigamente. Sim. Entende? Por quê? Porque o mundo mudou. Sim. O mundo mudou. E tu sabe, tu tava comentando a questão de cupcakes. Eu tenho uma comadre lá de Voti, que ela tem a Azul House. E é uma empresa que faz a fabricação de doces e salgados e tortas, assim, bem especiais. Ela faz tudo decorado, né, conforme o tema do aniversário, né, ou que seja das bodas, né. E ela é formada também na universidade. E ela não quis mais trabalhar em empresa, que ela trabalhava numa empresa, acho que se não me engano, de tecnologia, ela trabalhava. Ela é administradora. E ela realmente saiu, né, dessa empresa, desse emprego, CLT, e foi empreender. E tá muito feliz, tá há muitos anos já com o negócio dela. E cada vez cresce mais, cada vez, claro, porque é o boca a boca, né? No Sim. caso de doces, ela utiliza muito o Instagram também para fazer propaganda, mas tu sabe que doces salgados até tu pode enviar para todo o Brasil, mas não é bem assim, Não né? é bem assim. Então ela Existe uma legislação. cresce na região, né? Então, Exato. assim, é o que tu falou, não é qualquer um que está empreendendo. As mulheres têm formação e elas querem empreender. Ela, claro que veio depois da questão da maternidade, isso, dessa vontade de empreender. Mas tu pensa assim, muitas vezes a gente, vou largar o certo pelo duvidoso. Se tu pensar, é assim, né? Vou largar o certo CLT pelo duvidoso, eu não tenho certeza se vai dar certo. Mas a mulher, como ela tem essa garra, essa vontade, eu acredito que ela tem aquele objetivo e vai dar certo. E dá. Certo. E aí tu falou, ela empreendeu depois da maternidade. Depois da maternidade. 61% tem filhos. Viu? Aí parece que não concatena ideia, né? Pô, tenho um filho e ainda vou ser empreendedora. Você empreendedora maluca. Não tenho ela é uma maluca. Não tenho certeza se vou ter dinheiro para comer amanhã. Exato. Então, quer dizer, o que as pessoas pensam? Mas por que é a diferença? São pessoas que têm o conhecimento da formação acadêmica. Isso, que faz a diferença, Exato. né, Cláudia? Faz a diferença. Faz a diferença. Pode não ter o conhecimento dos caminhos para buscar. Isso. Mas o conhecimento acadêmico, e aí traz junto o conhecimento, a bagagem pessoal e profissional, isso faz todo o sentido, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tá. Mais uma vez, 61% estão no setor de negócios, as mulheres. De negócios. De negócios. 61% também são casadas. Olha aí. Ou morando juntos, Sim. né? Tá. Vamos lá. E aí o que eu te comentei, 66% são empresa. Sim. Que é a Cláudia. Que é a Cláudia. Que é a Cláudia, que é a Maria, que é a Ana. Várias aí Cláudias que estão nos ouvindo, né? Várias Cláudias por aí. E essa questão do eu presa, que a gente chama, ela é interessante, né? Por quê? Porque na realidade mostra, claro que não é o que a gente quer, mas ela mostra que a mulher empreendedora, ela pode ter vários papéis, assim como ela já tem em casa, é mãe, né? Gerencia a casa, gerencia o lar, tem que dar atenção para o marido, tem que dar atenção para as crianças, né? Para o pai e para a mãe, muitas vezes, tem que dar atenção.
Então, a gente desempenha vários papéis aí na nossa vida pessoal, também na vida profissional. Às vezes, a gente precisa ser o marketing, precisa ser o financeiro, precisa ser a contabilidade, precisa ser o comercial, e entre outras funções. Por isso que as mulheres se unem muito em grupamentos para uma ajudar a outra. Ter o suporte, o apoio. Exato. Para que eu saiba que o que aconteceu com a Letícia pode acontecer comigo. A Letícia tomou um caminho, deu certo, então eu também vou tomar esse mesmo caminho. Então, por isso que a mulher, ela é muito engajada, ela é muito unida em grupamentos. Eu não vou falar no sentimento de relacionamento. Que é diferente, né? A gente se apoia muito. Exatamente. A gente se apoia muito. E por isso, inclusive, que a gente criou o Sinceronas Cast. Eu sempre tive esse sonho de trabalhar com empreendedorismo feminino. Tanto que a minha conta no Instagram, eu falo muito pra mulher. Não que eu seja contra os homens, né? Isso não tem nada a ver. Mas eu sinto que eu tenho que acolher essa mulher, eu tenho que auxiliar ela. E elas também podem me auxiliar em uma troca, né, Cláudia? Exatamente. Assim como a gente está tendo uma troca aqui de experiências de forma sincera, conversando no Sinceronas. E a gente, se Deus quiser, vamos falar mais e mais e mais, né? Eu vou poder te chamar para outros programas para nós falar de N coisas. Mas a gente se apoia, a gente sabe que pode contar uma com a outra. Quer ver um termo interessante que eu quero que tu me chame? Diga. Vou anotar. Empatia. Empatia. Empatia entre as mulheres. Tá ótimo. Vamos falar sobre isso? Vamos falar? Eu acho que... Cara a cara? Sim. Vamos. Bem sincerona? E se tu tiver... Bem sincerona? Se tiver mais uma mulher pra trazer junto, vamos fazer um super bate-papo. Vamos. Porque não existe empatia. Não existe. Não. Tu pode estar bem, mas não pode estar melhor que eu. Ah, isso é verdade. Tá. Isso é verdade. Então, vamos tirar... Amiga, tu tá bem, mas... Veja bem, eu tô melhor do que tu. A Micro vai fazer agora um evento junto com Sou Empreendedora e nós vamos falar sobre empatia. Ótimo. Nós vamos falar Ótima sobre... temática. Exatamente. Empatia, de se colocar no lugar do outro, da mulher, sororidade. Nós vamos falar também de sororidade. Então, é muito bonito nos livros. Mas no dia a dia, na vida real, não é bem assim. Exatamente. Gostei. Próximo podcast Sororidade. com a Cláudia. Sororidade. Empatia. Empatia e sororidade. sororidade. Não, sororidade. Empatia e sororidade. É um assunto que dá pano pra manga. Pano pra manga, eu ia te dizer. Ai, nós vamos trazer aí tanta sinceridade que pode ser que daqui a pouco as mulheres não vão nos ouvir mais, mas né, não tem problema. Não, mas pelo menos vai ter uma chacoalhada. Criatura? Criatura? Vamos não, lá. mas como o pessoal que nos assiste aí, né, e nos ouve através do Spotify, nosso podcast, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Um papo aberto. Sim. Senão não ia ser sincero, né? Não ia ser o Sinceronas. Sinceronas. Tem que ser sincero. Senão, para vir aqui contar a historinha também não vale. Vamos trazer também, claro, é um assunto para reflexão, não é para uma briga ou para uma discussão. Sim. É para um posicionamento, uma reflexão e talvez até um reposicionamento, né? Com certeza. Um reposicionamento. De tu melhorar também, de tornar uma pessoa melhor. Exatamente. E apoiar realmente aquela mulher. Né, não querer competir. Porque, infelizmente, eu acho que, inclusive, essa questão da competição, claro, ela é muito da mulher, mas, às vezes, assim, tu vê no próprio trabalho uma competição. E não só com a mulher, com o homem também. Ela não pode ser melhor do que eu. Essa é minha visão. Existe a competição em ambos os lados. Mas a mulher é pior. A mulher é velada. É. O homem, ele escancara. Sim, e aí tu sabe fulano não pode ser melhor do que eu, e aí imagina tu sabe com com quem tu tá lidando. Sim. Entendeu? Tu sabe que ele tá Ele te boicotando. pensa isso, ele né? pensa isso. A mulher, não. A mulher tá achando, ela é super minha amiga. Ai, como ela é querida. Só que não. Eu tô cansada disso, entendeu? Pô, eu tenho 60 anos. Sim. Eu sei exatamente com quem eu posso contar, com quem tu não pode contar, realmente. Exatamente. Que tá, né, que é, tipo, nas amenidades. Exatamente. Não, vamos programar. Vamos programar. Sou parceira. A empatia, então tá bom. Sororidade também. Não esquece. Tá bem. Cláudia, a gente acho delícia, né? Bem, a gente tá se encaminhando pros finalmente, assim, pra não ficar, assim, uma coisa muito, como é que a gente diz, muito comprida, né?
pessoal poder ouvir no carro aí, poder nos assistir de uma maneira feliz, né? E tranquila. Então eu queria, Cláudia, que tu desse teu recado final. Tu falasse um pouquinho aí para essas mulheres, para essas sinceronas que estão aí conosco. Qual é o teu recado, né? Não tenho Para a mulher medo. empresária, não esqueça. Exato. Não tenho medo de empreender. Empreender é uma frase que eu ouço muito e é uma realidade. Empreender não necessariamente tenha que ser sozinho. Meu recado é para ambos empreendedores. Né? Procurem a Amicro. Nós somos a voz de você. Nós vamos melhorar, buscar melhorias em leis, fomentar mais parcerias, mais networking. A Amicro está aqui para te ouvir e fazer essa interlocução entre o governo, seja ele quem for, né? Políticos, vereadores, deputados, né? Independente, tá? E venha com coragem, porque para empreender, você precisa de coragem. E conta com a Amicro, conta conosco. Conta com a Cláudia. Como é que é o teu Instagram? Cláudia Lacerda F, mas esse é da meu. Tá, e o da Micro, fala aí. Amicro.poa. Amicro.poa. Então aí para quem está nos vendo ou nos ouvindo, então amicro.poa, pode procurar lá que alguém com certeza vai te responder. Isso aí, Cláudia? Sim. Pode falar. Nós somos parceiros do Soul Summit. Olha aí. Soul Summit. Então, tu entrando com código promocional, tu tem um desconto pro Soul Summit. Ah, o Soul Summit não é para mim. Sim, é para você. Porque fala de inovação, de tecnologia, traz um outro olhar para tua empresa, para tua gestão. Que muitas vezes eles acham que o Soul Summit é só para startup, né? Não, tem assuntos importantíssimos para a gestão da empresa. Isso aí. Tá. Isso aí. Então, esse é o recado da Cláudia. Deixa eu dar o meu recado final. Então, queria agradecer a quem nos ouviu, nos assistiu nesse programa. Foi um prazer estar aqui com a Cláudia Lacerda. Muito bom essa troca, esse bate-papo, né? Ela trouxe muitos dados aí importantes para que a gente possa refletir. Trouxe também o recado final dela. Contem, então, com a Micro de Porto Alegre. Contem com a FEMICRO também, né? Contem com essa ajuda, com esse apoio, porque isso realmente vai fazer a diferença para a tua micro, para a tua pequena, para o teu MEI, né? Então, não tenha medo de buscar ajuda. As associações estão aí para te ajudar, né? Assim como as consultorias, assim como os prestadores de serviço, todo mundo está à disposição e com certeza quer dar o seu melhor para ver a sua empresa também crescer, né? Exato. Então, vou deixar meu @, @letesman, para quem quiser me seguir, né? Aí no Instagram, tô toda hora postando coisas e novidades e conteúdos. E também temos o @greenmais_oficial, que então é a nossa empresa aí para pequenos e médios e micro negócios, MEIs. Então a gente abrange aí todo mundo. Isso aí. Então, muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada.